Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula de história, né? Dando continuidade aí ao capítulo 11, que estávamos falando de Roma, né? Falamos do surgimento de Roma, da primeira forma de governo romano, né? Que foi a monarquia. Agora vamos falar da República Romana, não é? Ou seja, a segunda fase aí da história de Roma por meio de um governo, de um novo governo, né? Governo republicano que quem idealizou, quem se inspirou foram os romanos, né? Então a nossa base aí da República dos dias de hoje tem aí um pouco do caráter do que foi a República Romana, certo? Então ela vai começar aí em 509 a.C. e vai para 27 antes de Cristo. Bom, gente, para falar sobre esse governo, a gente tem que entender o que significa esse conceito, né, de república. O conceito de república, pessoal, dá a entender, não é? A definição é de coisa pública, né? Coisa de todos, ou seja, no caso aí, o governo de todos. Mas deixando bem claro, é um governo que não vai levar na sua essência esse entendimento, porque o governo de todos para os romanos era um governo para os patrícios, né? Um governo que atendesse os interesses dos patrícios. Né? Então, vocês vão ver que o povo não vai estar incluso nesse governo, ou seja, a população mais pobre, não é, a população mais desfavorecida não vai fazer parte desse governo, ela não vai governar, certo? Então, né, a gente tem uma contradição, né? É coisa de todos, coisa pública, mas esse público aí é o público patrício, né? E não o público, o povão, né? Como a gente de uma forma mais grosseira, a gente pode dizer, certo? Bom, então ele vai surgir por meio do fim do governo, né, de Tarquínio Soberbo, onde ele vai agir desrespeitando, né, os romanos, vai agir passando por cima do consentimento dos patrícios, que também, de certa forma, ajudava ali, compunha, né, o governo, né, de Tarquínio. Então, Tarquínio agindo dessa forma, no caso aí, os patrícios dão um golpe em Tarquínio e tomam o poder dele, e aí então põe fim à monarquia, né? E foi o que a gente viu na aula anterior. Bom, então, sendo assim, os patrícios no governo, eles irão montar uma estrutura de governo, né, para governar. Então, a figura do rei, ela sai e entra a figura dos patrícios, né, patrícios que vão então fazer uma organização política com o poder dividido, né? Então, sem aquela figura central onde o rei tinha um poder, né, um poder supremo ali, digamos assim. Bom, essa divisão do, do poder, né, ou seja, a organização política da República Romana, ela vai se pautar em consulado, assembleia, senado e magistratura. No consulado, nós vamos ter aí formado, né, vai ser formado por dois cônsules, né, uma espécie de ministro, né, uma espécie de pessoas que vão ter aí dois cargos importantíssimos para a condução do governo. Esse cargo ele não era vitalício, não era para o resto da vida, né? Ele era de um ano e quem escolhia eram os patrícios, né? Os representantes do consulado. Do consulado tinha depois a assembleia. Dentro da assembleia tinham duas, a curiata e a centuriata.
A primeira Assembleia Curiata, ela tinha uma função que era voltada para, né, o fundamento da cultura romana, né, o fundamento dos princípios romanos, e atendia então alguns desejos, né, de membros que estavam ali voltados mais para os antepassados, né, romano, voltado para os ensinamentos, a história, enfim, as tradições antigas, né. Tinha na outra assembleia a curiata, membros, né, que ligados aí à base militar, né, eram tidos como os ditadores, né, que eles então formava aí a Assembleia Curiata, né? Tinha uma base militar muito forte e ditavam as regras, as normas a serem cumpridas, não é? Então, se eles ditavam, logo eles não tinham muitos questionamentos em torno das tomadas de decisões que eles tinham, né? De algo que eles quisessem que fosse cumprido. Depois tinha o Senado, né? No caso aí, composto por senadores, homens que discutiam as questões militares, se ia ter guerra, se ia parar a guerra, se organizar o exército, se investir no exército, treinamento militar, tática militar e tudo mais. Depois tinha também os políticos, né? Os políticos também encarregados de tomar decisões voltadas para as questões políticas, questões da cidade, né? Depois tem os magistrados. Os magistrados, eles compunham aqueles que formavam as leis. A magistratura, né? Dentro da magistratura tinham outros órgãos, mas tinha, né, um magistrado ali superior, e dentro dessa magistratura tinham outros membros que compunham ela. No caso aqui, os membros da magistratura eram membros que estavam ligados à justiça, eram, digamos, juízes, né, que julgavam as pessoas, né, eram pessoas ligadas às obras públicas, né, onde que ia desenvolver tal obra, ia o planejamento, né, todo o direcionamento para toda a mobilização para fazer algum tipo de obra, como pontes, estradas ou coisa parecida, né. Tinha os arrecadadores de impostos, né, os cobradores de impostos, que taxava, controlava preços, estipulava preços de impostos, enfim. Tinha aí também os homens ligados à conservação pública, ou seja, dos espaços públicos, das ruas, nos ambientes públicos, dos prédios, né, das instalações, né, da cidade romana. Tinha os censores, homens que agiam como polícia, né, para poder controlar a sociedade, vigiar a sociedade, fazer com que ela caminhasse dentro, né, do governo romano, né, sem questionamento, sem manifestações, né, sem algazarras, né, sem fazer algazarras, enfim, sem tumultuar, né, o ambiente público. Então, os censores vigiavam essas pessoas e, se fosse o caso, prendia, né? Tinha também, em períodos de guerra, o chamado ditador, né? O ditador romano era aquele que era escolhido pelos patrícios para governar Roma durante um período, né? Que ia aí de 6 meses. Então, quando houvesse um momento muito crítico, né, de guerras, de invasões, de crise, né, de ordem aí econômica, então esse ditador era escolhido para poder governar, né, de uma forma ditatorial, né, sem ter que seguir muitos protocolos para poder governar, né, sem pedir muita permissão para alguém para tomar as decisões. Bom, então
Aqui tem uma imagem, né, que mostra uma corte judicial em Roma. Entre os magistrados, os pretores, né, cuidavam da aplicação da lei. Então, no caso aqui, né, as pessoas usavam essas túnicas, né, lembrando que eles usavam túnicas brancas, assim como os romanos, né? Então, muito da cultura romana tem um pouco da cultura grega, né? A vestimenta é um desses, né? Os homens, os patrícios vestiam brancos, né? E ora lá com um detalhe em vermelho na roupa. Então, isso caracterizava aí o poder romano, né? Bom, então, pessoal, esses eram os magistrados. Aí, como eu falei no início, faltar falar um pouco do povo, né? Como eu disse para vocês, o povo era excluído, né? Os plebeus não tinham vez, não tinham voz na sociedade, né? Inicialmente, no caso aí, os plebeus que eu me refiro são mulheres, escravos, eram excluídos, né, da sociedade, né, excluídos de uma forma a não terem direitos, né, de participação política, de tomadas de decisões, né, então não eram considerados aí como cidadãos, né, não eram considerados como pessoas importantes, né, para ocupar um cargo, né, um cargo público, político. Haja vista que os romanos eles cuidavam da política do governo da república de acordo com os seus interesses. Então eles não queriam, né, outras classes sociais fazendo parte do governo porque senão iria querer formular leis, projetos para beneficiar essa classe. Tudo que os romanos menos queria é dar direitos, né, para qualquer grupo social, né, que não fosse patrício. Então, a gente vê que o caráter, né, de república, coisa pública, né, ele, na sua essência, não cumpriu, né, porque se tem exclusão, a coisa não é pública, o governo é particular, né, mas, enfim, o conceito ficou assim, né, e os romanos, então, eles desvirtuou, distorceu, né, o conceito. Então, pessoal, outro problema, né, que tinha na República Romana era que os patrícios eles formulavam as leis, estipulavam as leis, aplicavam a justiça, mas essa justiça era injusta, não é? Por quê? Porque não existia leis, conjunto de leis formuladas, né, em documento, né, em papel, redigida, escrita, em qualquer tipo de documento, né? Então o que existia eram as leis orais, né? As leis sendo orais, a pessoa ela pode mudar a todo momento, né? Pode aplicar uma justiça, né? Que vai inverter, né? A lógica aí de justiça, ou seja, o acusado pode passar a ser culpado, né, de uma hora para outra, né, de acordo com os interesses dos romanos. Então a lei ela era aplicada, mas muitas vezes aplicada de acordo com os interesses dos romanos. Então, se não existia documento registrado à lei, não tinha como questionar uma punição, não tinha como questionar uma pena, né, um julgamento. Então havia muita injustiça aí dentro, né, desse conceito de governo, né, de república. Os romanos então agiam, né, por meio de tomadas de decisões que sempre favorecesse eles, né? Então quem mais sofria com isso era a plebe, caso cometesse algum tipo de erro ou, né, se não cometesse erro nem algum, eles iriam fazer a pessoa cometer erro porque a lei, né, iria ser aplicada de acordo com os interesses dos romanos, né? Então, é isso, gente. A República se deu por meio desse sentido, né? Mas
não vai parar por aí, né? Os romanos não vão governar de uma forma sem resistência. A população romana ela vai resistir, né? Porque onde há injustiça, o povo se revolta, se rebela, contesta, né? Se manifesta, protesta, até conseguir algo que irá beneficiar eles, né? E então os romanos, né, os patrícios vão sentir isso porque o povo vai à luta, né? Como aqui o título diz, luta pela cidadania, lutas pela cidadania, né? Melhor dizendo, então o povo vai questionar essa república, vai exigir direitos também e não vai concordar com esses privilégios que esses romanos desenvolviam, né, por meio do governo republicano, certo? Bom, então é isso, paramos por aqui, né? E aí, num outro momento, nós discutiremos essa parte do conteúdo. Tudo bem, gente? É isso. Façam seus registros, né? Que é importante. Dúvidas também, registrem. E aí, no chat, faremos uma atividade sobre o que vimos hoje, sobre o início da República Romana. Tudo bem? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.